Na Prever FM, você começa o dia bem informado. 7h29, voltamos com o primeiro jornal desta quarta-feira, dia 10 de dezembro. Recebendo aqui no estúdio o nosso querido Homero Cordeiro para falar mais um pouquinho com a gente. Sempre participa aqui do primeiro jornal, trazendo as dicas de harmonização. E hoje não será diferente, até porque a gente está chegando próximo de uma época muito gostosa, né? Em que as famílias se reúnem, fazem a ceia do Natal, depois também tem a festa de Ano Novo, né, Homero? Primeiramente, obrigado por aceitar mais uma vez o convite de estar aqui com a gente. Obrigado eu, André. Obrigado, Ellen. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Bom, para a gente começar o nosso bate-papo, Homero, nada mais importante do que entender, né? Uma palavra que se tornou popular nos últimos anos, nas últimas décadas. Mas o que é harmonização? Né? Quando a gente fala de comida, de bebida, harmonização. Para quem ainda não está acostumado com essa palavra, explica um pouquinho qual que é essa técnica. Não é aplicar botox. Tá deixando claro. Harmonização facial, não é nada a ver com harmonização facial. Já deixando claro, são assuntos diferentes. Essa outra tá bem popular, né? Não é? Então, a harmonização é exatamente você pensar no que vai comer e no que vai beber, né? Degustação é beber com atenção, né? Ou comer com atenção. Então, quando você vai degustar, você vai, enfim, mastigar o alimento e tentar entender o que é o preparo, né? Quando você junta os dois, naturalmente é fazer uma prova, né? Uma degustação. É uma coisa que tem que fazer com atenção. Na verdade, é essa atenção que você tem que ter quando você vai degustar. E a gente faz só com o vinho, faz só com o alimento, e aí para mim é completo quando você junta os dois, né? É uma coisa que não é difícil de fazer, é fazer com atenção. Existe a variedade de vinho muito, muito grande, né? Então, qual é o vinho que encaixa com cada alimento, essas coisas, é um pouco de atenção mesmo. Não é difícil, mas cada vez que você está mastigando, botar o vinho junto, fazer essa mastigação e sentir, né? Se aquilo está se encaixando e tal. Prestar atenção se a comida e a bebida não estão brigando na boca, né? Isso mesmo. E aí, nesse sentido, Homero, tem aquela velha frase que gosto não se discute. Cada um tem seu gosto. Como é que o harmonizador tem que trabalhar para ele poder atingir o maior número de pessoas de uma forma meio que igual, né? Porque cada um tem seu gosto, uma coisa pode ser boa para você, diferente para mim. Como é que você trabalha para tentar harmonizar de uma forma, ou tem alguma técnica, né? Para que isso seja meio que uníssono ali, todo mundo vai sentir a mesma coisa. É uma boa pergunta, André. Por exemplo, se você toma um vinho de mesa comum a vida toda, esse vinho é um vinho doce, feito não com a uva de fazer vinho, mas sim com a uva de chupar, enfim, um vinho que não é feito para é muito comum, por exemplo, dentro de uma família de italiano, enfim, de colônia, né? O vinho de colônia mesmo. É muito comum, o cara que chupa a uva no quintal faz vinho dela. Esse vinho é suave, doce. É o vinho doce. É o vinho doce. Que naturalmente da uva você. É vinho também. É vinho. Alô, Júnior Quinteiro, é vinho também, viu? É isso aí. O Júnior fala que não é vinho. Não, é vinho. Mas o que ele é? Ele não é feito com uma uva, que é a uva que o cara chupa, né? Não é a uva para vinho. Tem uma uva específica para isso. Tem. A variedade de uva para vinho, existe 2.000 variedades que tá no mercado, mas existe muito mais. Interessante. Aí, esse vinho tá na memória do colono, de quem nasceu dentro desse ambiente, né? O meu avô fazia vinho com isso, meu pai, eu faço. Esse vinho, ele é um vinho que tá na memória, o cara bebe aquilo, até é volume, porque é um vinho fraco de álcool, um vinho que não tem estrutura, mas ele não é um vinho que vai harmonizar com uma coisa, se você pensar no alimento e comer com essa atenção, sim. Agora, o que eu acho o pessoal, assim, o gosto pessoal é de provando mesmo. E fazendo essa mastigação, entendendo um pouco mais. Porque eu acho que muita gente, é pessoal você tomar
o gosto pessoal, né? Você tomar um vinho muito importante e falar, olha, esse vinho eu não gostei, né? Mas o vinho, eu vejo de muita gente falar, eu não gosto de branco, eu não tomo vinho branco, eu não... É uma pena, cara, porque o vinho branco, como o tinto, da mesma forma, você fala, o vinho tem um peso, né? Como a água tem um peso. Se você fala da água, a partir dali você pega um vinho branco leve, médio e encorpado. Então, para que serve esse vinho encorpado? Naturalmente, para alguma comida muito gordurosa, que tenha que ser com o vinho. Então, um peixe que tenha mais gordura, um peixe ensopado, vai pedir um vinho, mesmo branco, que tenha corpo. Então, todo branco é leve? Não. O branco de você consumir ele como se fosse uma cerveja, num balde de gelo, bem frio, fresco, leve, com a tua manjubinha frita, vou trocar cerveja por ele e tal. E vai ter um momento que você vai pedir um branco que tenha muito corpo. Por quê? Porque a tua comida tá gordurosa. Teu peixe, ele tá, é um bacalhau, é um peixe ensopado, o risoto que tem a gordura, enfim, o azeite, a manteiga, o queijo, parmesão que tá ali dentro, pede um vinho que tenha estrutura e corpo. E a mesma coisa o tinto, né? Eu preciso de um tinto para o meu macarrão com molho de tomate, preciso de um tinto que seja para minha pizza. Você não precisa de um vinho importante, que tenha estrutura. E o momento é para uma rabada, é um vinho que eu preciso de corpo. O prato exige que tenha gordura, que ele tem gordura e o vinho precisa ter corpo. Isso é uma coisa que não é difícil, mas você tem que saber o momento de cada um, né? Esse é o básico. E interessante, porque quando a gente não tá no meio, você fica, mas como é que faz? Isso já é uma dica importante aí para saber esse caminho. Mas quando você fala de vinho com corpo, o que significa isso? O que é o encorpar o vinho? Qual é a diferença? Qual o tipo que tem mais corpo? É isso mesmo. Como nós falamos da água, é o peso do vinho e o corpo. É a mesma coisa. Então, um vinho que você vai sentir muito tanino, ele vai ser encorpado, a tua boca é que vai sentir isso, né? Teu nariz primeiro, depois a boca. Esse vinho aqui tá pesado, encorpado. Ele tem muita estrutura, esse vinho. Esse vinho naturalmente vai servir para uma carne ensopada, nós falamos da rabada, enfim, se for o branco, para um risoto que tem essa gordura e tal. Aí, assim, da natureza, se a gente for falar do plantio, da uva, o vinho que tem corpo, que tem estrutura, normalmente o produtor usa muito mais uva para fazer esse vinho. Naturalmente o pé de uva também é antigo. Quanto mais velho o pé de uva, um vinho vai ser mais encorpado, ele vai ser mais forte. Se ele for de um plantio novo, naturalmente ele não é. E depois, aí a barrica, a mão do produtor, do enólogo, quando ele vai para o pé de uva, tem alguns que deixam ela amadurecer um pouco mais do que o normal. Naturalmente ela vai sair dali um pouco mais com concentração de açúcar, porque ela foi colhida um pouco mais tarde. Isso é do enólogo, é da escolha da planta. A questão do corpo tem a ver com a acidez ou não? Não. A acidez é natural da uva. Tem vinho que tem, o que ele precisa ter equilíbrio, né? Uhum. Então, vinho ácido demais ou com acidez média, aí a tua boca vai, como o André falou, é pessoal, né? Uhum. Eu gosto de vinho com maior acidez, eu gosto com menos acidez, eu gosto de um vinho que foi embarricado, que tenha muita força. Hoje se faz muito vinho sem barrica, porque a barrica é muito cara. É muito dinheiro para investir em barrica. Barrica é aqueles tonéis? Isso, tonéis de madeira. Que fez, né? E daí como é que você faz para não pôr lá? Aí na raça, o vinho é colhido na uva, inox, aqueles inox eles descansam ali, a fermentação é feita toda na barrica, nos tonéis de inox. Muda o sabor. Muda, o vinho sem madeira. E o que a madeira faz? A madeira até corrige, né? Às vezes algum vinho que está com defeito,
mas naturalmente ele vai amaciar, passar os grandes vinhos são feitos em barrica usada uma vez só. Então a barrica zero, sem usar nenhuma vez, é colocado o vinho ali e depois de, sei lá, alguns descansam 1 ano, tem vinhos de Rioja que descansa absurdamente 10 anos, enfim. Mas aí depois ele é engarrafado. Então a barrica vai chupar o vinho, vai tirar muito vinho dali de dentro, ainda mais a barrica nova, eles têm que ir completando tudo. É um vinho que fica caro, naturalmente. Então você fala, por que custa tão caro o vinho? Vinho bom. É bom, é caro, porque o tempo que ele passou na barrica, né? E eu acho que teve época que era uma coisa assim, muito exigida por quem tinha esse gosto, esse paladar e grana, né? Naturalmente. Hoje, sinceramente, tem muito vinho bom, sem barrica de madeira. É isso que eu ia dizer, hoje os preços ficaram mais acessíveis, né? Muita gente fala, não, mas vinho não é para mim, mas já parou para olhar ali e dá para achar, né, Homero, num preço acessível, um vinho que você possa degustar junto com a comida, principalmente agora, como a gente falou no começo, do final do ano, né? Então, aquelas famílias que fazem pratos típicos, quais são as dicas que você poderia trazer para a pessoa achar um vinho bacana e às vezes mais do que um, né? Porque você falou, uma comida gordurosa, precisa desse aqui, uma comida mais leve, você experimenta com esse aqui. Como é que você... Escolher 2, 3 ali para os pratos principais do Natal, por exemplo, né? Boa. A primeira você falou do vinho leve e tal. Produtor de vinho, importante, gente que faz vinho para valer, antigamente ele só tinha os vinhos mais importantes e hoje o que paga a conta é volume. Então todos eles produzem hoje vinhos de entrada. Então você pega uma vinícola grande, importante, que antigamente ele fazia só os vinhos reservas e que tenham passado em madeira, hoje todos fazem vinho de volume. Então, e naturalmente eu gosto de comprar sempre de gente assim, porque ele tem um nome, né, estampado na garrafa, e isso ajuda bem. Quanto a vinho de ceia, é uma prova que eu adoro, gosto muito, a gente já fez muito teste com isso. Acho que muita gente gosta de comer o leitão ou a leitoa no Natal. Que é um pouco mais gorduroso, obviamente. Mais gorduroso, mas ela combina muito com espumante. A casquinha dela, crocante, biscoito assim, a gordura da leitoa, se você mastigar com espumante bruto, é sensacional. É uma prova muito bacana de fazer. Então... Por isso que no final do ano vende muito espumante, então. Eu acho que o espumante usa para brindar, né? Por causa do ano novo. A gente come... O espumante é meio que, assim, infinito o momento. É um coringa ali, né? É um coringa, exatamente. Então, pela amizade, você abre uma garrafa, divide a primeira garrafa do espumante com sei lá, 2 casais, 3 casais, de entrada. O espumante vai muito bem com... O Brasil faz um espumante moscatel, que é uma uva doce e se faz espumante doce. Ela é uma espumante que é de sobremesa, naturalmente, e é doce, né? E combina, sei lá, com panetone, combina com algumas coisas também. A Demi-Sec é um espumante que para mim não tem muito mais, não tá doce e também não tá seca. O espumante Demi-Sec é acrescentado, acho que um pouquinho de açúcar mesmo, e para ela que ela fique média. E depois o Brut, naturalmente, é um espumante mais natural e bem seca e se encaixa com muita coisa. Então, você falar de entrada, canapézinho, sempre num balde de gelo bem fria, e eu acho que a prova com leitão é sensacional. Quem gosta de fazer leitão no Natal, compra uma espumante Brut e faz o teste. Eu não sei, de ceia de Natal, tem gente que come Quem vai com mais leve, por exemplo, aquela pessoa que não é chegada na gordura, não gosta de uma carne muito pesada, coisinha mais levezinha ali, uma Ou não massa. come carne, é isso que eu ia falar, de repente faz uma lasanha, né? Uma massa. Eu acho assim, o tomate é uma coisa muito bacana, a gente usa muito o italiano, né? Com a receita, o espaguete, a lasanha, tudo que for de molho vermelho, o vinho tinto. E o vinho tinto, ele tem que ser o mais leve possível.
Então esse é o vinho barato. Você falar um vinho de entrada português, italiano, mesmo o espanhol, qualquer vinho de entrada. A gente fala brasileiro, naturalmente. Qualquer vinho de entrada que não seja importante que seja. Esse é um vinho que 90% do dia a dia nosso é isso. Se você vai comer uma pizza, é com esse vinho. Se você vai comer o teu macarrão, é com esse vinho. Então ele é um vinho mais versátil, é o que cabe no bolso e é o que a gente pode consumir mais no dia a dia. Então é o vinho de entrada, os mais baratos. Os mais caros, ele tem que ser encaixado dessa forma mesmo, que você tem que pensar no prato, né? Então, hoje eu vou comer de novo, sei lá, a carne ensopada, tem muita gordura aqui. Mesma coisa para o churrasco. Se você pegar a maminha, que tem uma capa de gordura, a costela, que é encorpada, você vai precisar de um vinho mais pesado, mais forte. Não significa até que os vinhos chilenos, por exemplo, argentinos, chilenos e uruguais, combinam muito com carne assada, combinam muito com churrasco, com a gordura. Mas ele precisa ser um vinho que tenha passado um pouco por madeira, que ele tenha um pouco mais de corpo. Os de entrada, antigamente, chilenos, eles tinham mais corpo. E o mundo pediu ele leve. Por quê? O europeu consome muito vinho e o Chile passou a vender para a Europa. E esse vinho tinha corpo. Quando você fala corpo, também tem a questão do teor alcoólico? Não. É o mesmo? Não, é o mesmo. Até muita gente procura vinho com teor alcoólico baixo hoje, que na minha opinião, continua sendo um erro. Porque, naturalmente, ele não tem estrutura, a uva não foi boa aquele ano, ele não deu uma graduação alcoólica alta. Eu tenho amigos que gostam de vinho, gastam dinheiro com vinho e fica só lendo o rótulo com grau alcoólico baixo. Está errado, então. Eu acho. Porque o grau alcoólico está mostrando um ano que choveu muito pouco, naturalmente a uva deu uma concentração de açúcar maior e o vinho vai dar mais álcool. Só pra gente ter uma referência, o que seria um teor alcoólico baixo, considerado baixo para você? 12 graus, um tinto de 12 graus, tem gente que procura 12, 12,5. O que significa de 12 para 14? 2 graus. 2 graus em 1 litro de vinho, quer dizer, não é nada. E esses 2 graus vai dar representação em estrutura, em corpo. Então, um ano muito ruim para um bom produtor, ele não vai engarrafar. Ele vai falar, esse ano foi péssimo. Não engarrafa? Não engarrafa. O mesmo vinho, ele não pode ter em um ano 1 grau X, no outro ano Sim. Pode acontecer mas isso. Não tem a mesma marca mudar, e daí isso tem que vir no rótulo. Vem no rótulo. O que acontece, André, o enólogo tem que estar lá, colhendo o grão de uva, fazendo os testes, até talvez amadurecer um pouco mais, não colho agora, para que o grau alcoólico aumente. O cara tem uma ciência, hein? É uma ciência. Então tem enólogos que são geniais, porque eles têm o tempo deles, e quando ela está pronta, ele tem que correr voando colher, sabe? Então é trabalhoso, às vezes a equipe tem que estar de plantão, colher à noite, enfim, porque a uva está pronta e aqui no Brasil, por exemplo, no sul principalmente, né? A época de colher uva, que é novembro agora, né? Essa época, dezembro, tá derramando água, chovendo muito. É péssimo para uva. E aqui em São Paulo o vinho vai muito bem porque eles estão fazendo uma colheita invertida, né? Joga fora os cachos de uva e engana a planta e ela vai produzir de novo em julho, né? Junho, julho, por aí. Então ela é enganada e aí não tem chuva, ela tá colhendo na seca e tá dando um vinho extraordinário. Legal. O Júnior Quinteiro estava ouvindo, a gente até mandou aqui uma pergunta. Você falou dos tonéis, né? Como que é? Barrica, as tonel de madeira, né? Que tem vinho, ele já foi até alguma vinícola lá em Portugal, que fica mais de 100 anos. É isso mesmo? O famoso vinho do Porto? Porto. Por que o vinho do Porto é tão famoso? Chega a ficar tudo isso 100 anos num tonel, numa barrica? O Porto, ele é um vinho que é acrescentado bagaço, ele é acrescentado cachaça. Então, ele é um vinho diferente de um vinho da... Mas é vinho, considerado vinho também. É vinho. Mas eu não sei, a história conta que antigamente aquelas barricas enormes, não existia garrafa.
Então o cara viajava no navio com vinho dentro da barrica. O navio movimenta, a barrica também entrava ar e o vinho estragava. E o que o português levava? O bagaço. O bagaço é feito com a casca da uva e é feito aguardente, como a nossa cana de açúcar faz a cachaça, eles fazem a cachaça deles com o bagaço da uva, que é chamado de bagaceiro, o bagaço. E o português toma um destilado daquilo. Então, para o vinho aguentar e não estragar, ele jogava o bagaço dentro. Aí inventaram o vinho do Porto. O vinho do Porto é uma coisa sensacional e ele aguenta por quê? Porque tem álcool, né? Então, como o italiano faz muito a grappa também, que é a mesma coisa, que é feito com o bagaço, e o italiano usa muito como digestivo depois da refeição. O português bebe muito bagaço antes, como a gente bebe a cachaça na roça, aí o brasileiro toma de todo jeito e tal, o português também. E o português faz o vinho do Porto com o bagaço, com esse destilado. É jogado dentro do vinho para que a graduação alcoólica aumente. Um vinho do Porto tem 18 graus, ele naturalmente tem. E ele vive muito, o vinho dura muito, porque ele tem o bagaço, tem o... E se a gente pensar na harmonização, o que combina com o vinho do Porto? O vinho do Porto, cara, é uma coisa sensacional. Uma coisa que combina muito, esses queijo azul, os Roquefort, né? O Blue Cheese, tem o Gorgonzola. Agora não tem mais esse nome Gorgonzola, agora mudou, né? Porque a marca pediu. Mudou no mercado, você não acha mais Gorgonzola. Não sei se tem ainda, mas você não acha mais. É como faixa azul agora só. Eu não Blue sabia. Cheese agora. Ah, é? Porque a Gorgonzola, acho que a marca pediu para tirar. Teve alguma questão de marca? Eu acho. Gorgonzola é só o fabricado em Gorgonzola. O Gorgonzola é italiano. Então, aí tá certo. Eu acho que o Gorgonzola está exigindo, talvez. A Itália está exigindo. Legal saber. Não você vai no mercado, não acha, mas acabou? Não, tem lá o Blue Cheese. Pode pegar que é a mesma coisa. É a mesma coisa, é o mesmo queijo, é isso mesmo. Esse vai bem com o do Puta, cara, essa prova é sensacional. Se você pegar um bom Gorgonzola, um pouquinho do Porto, fazer ele espalhar, porque é um queijo fácil, né? De mastigar, é molinho e tal. E aí um gole do Porto, fazer com que vire uma água, um caldo dos dois juntos, você vai entender bem o que. Eu acho que o Porto, de sobremesa, com uma tábua de queijo, é sensacional. Então você pegar queijos moles e testando com o Porto. O Porto é outra coisa bacana, que você tem uma garrafa de Porto na geladeira, ele dura 30 dias. Então, encerrar o jantar, só ele, mas eu não consigo comer só ele. Eu prefiro sempre fruta seca, variedade de queijo e depois com a sobremesa, fantástico, um bolo de chocolate mais amargo com uma taça de Porto. O Porto tem muitas maneiras de consumir. É um vinho que aliás, eu acho que eu tinha tomado muito Porto ruim lá atrás. E aí tem o Porto ruim, né? Tem Porto ruim. Então comprava no supermercado uma garrafa de Porto e sempre. E depois, graças a amigos de lá, de Portugal, que a gente foi visitando tudo, a gente começou a tomar Porto. E aí, todo jantar, todo tempo, tinha uma tacinha de Porto no meio da conversa. E aí o Porto tem o LBV e o Vintage, que é isso que o português bebe. Eles não bebem o Porto que a gente bebe, que é o Town e o Ruby, né? Que são os dois de entrada deles. Eu não sei, eu não vejo nem mercado para vender esses vinhos lá. É um vinho que eles não têm hábito. Mas o que cabe no bolso nosso é eles, né? Então, e tem bons produtores dele, entendeu? Então, começa a beber isso, divide ela, vamos encerrar o jantar em 10 pessoas. A taça dele, eu vejo servindo muito em tacinha de licor pequena, não é a taça correta. Ela é uma tacinha que tem o formato de uma taça de vinho e pequena, naturalmente, e com pouco vinho sempre. E repete quantas vezes precisar. É uma prova muito legal. Que bacana. Bom, 7h57, o assunto é bom, passa, voa, né? Parece que a gente começou agora, ficaria mais tempo aqui falando e agradecer mais uma vez o Homero, que sempre participa aqui com gravações mais pontuais, vir aqui dividir com a gente esse conhecimento, que é um conhecimento, uma pérola o seu conhecimento, né, Homero? Então, muito obrigado mais uma vez da sua presença aqui e estar aqui no Primeiro Jornal. Ô, André, obrigado, Ellen.
Desejo para vocês aí muito sucesso. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.